Eu sou Rosângela Garbers, na verdade eu sou Rosângela Fátima Interaminense Garbers. Depois que você casa, você coloca o sobrenome do marido. O meu, no caso, foi assim meio imposição. Eu já sou casada há 40 anos e eu não queria colocar o sobrenome do meu marido. Meu sogro, que era um médico muito conhecido aqui, o Dr. Dieter Garbers, um pediatra como eu, ele me chamou e me perguntou: Rosângela, você não quer colocar o nosso sobrenome porque você tem alguma coisa contra a nossa família? Eu falei, não. Ele falou, então tá ok, tá tudo decidido. E eu, né, muito jovem que eu era, incorporei. Hoje eu falei pro João Carlos, se acontecer pro meu marido, se acontecer alguma coisa me separar de você, eu vou continuar sendo Rosângela Garbers agora até o dia que eu morrer. Então, sou Rosângela Fátima Interaminense Garbers, eu já moro em Curitiba há muitos anos, eu vim para cá com 16 anos para fazer cursinho. Eu não sabia, na verdade, se eu queria ser médica, se eu queria ser juíza, porque até hoje eu amo assistir todos os filmes que vocês podem imaginar, de julgamentos. Então, eu pensava, não, eu vou fazer advocacia, vou ser juíza, vou ser uma juíza criminal implacável. Mas depois optei pela medicina. Eu fiz 1 ano de medicina junto com... Eu comecei veterinária, que eu adoro cavalos, que é uma paixão, né? E eu tinha também, eu só acho que eu vou ter um Aras um dia, eu vou cuidar de cavalos. Mas hoje eu sou uma pediatra que não ia ser pediatra, porque a minha faculdade toda de medicina, eu fiz PUC, Paraná, eu passei a faculdade toda sendo oftalmologista. Quando eu cheguei no 6º ano de medicina, que eu fui fazer o estágio no Hospital Pequeno Príncipe, um hospital que eu trabalhei até há 2 anos atrás, fiz a residência lá e fiquei trabalhando no hospital a vida toda. Eu sou muito apaixonada por crianças e eu decidi que ia fazer pediatria. Eu não tinha nenhum estágio em pediatria, todo mundo achou que eu não ia passar na residência, eu passei. Então, eu sou uma pediatra, já nesses anos todos, que não ia ser pediatra, que ia ser oftalmologista. Mas eu amo o que eu faço e alguns anos, não muitos, depois que eu terminei a residência de pediatria e trabalhava no hospital, eu acho que uns 4 anos, 5 depois que eu terminei a residência, Curitiba não tinha UTI neonatal. Os bebês recém-nascidos, eles na grande maioria morriam na maternidade. E o Hospital Pequeno Príncipe foi um pioneiro aqui em UTI pediátrica. Quem montou foi o Dr. Ismar Strachman, que foi um médico muito conhecido. Hoje o filho dele, o Renato, é pediatra, é meu amigo, fui pediatra das filhas dele também. O Dr. Ismar montou a UTI pediátrica e depois, já alguns anos depois, então que eu terminei a residência, o Dr. Gilmar Guimarães, que é um médico também até hoje muito conhecido, que ainda trabalha, ele montou no Pequeno Príncipe a UTI, primeira UTI neonatal de Curitiba foi o Pequeno Príncipe, logo em seguida foi a maternidade de Curitiba. E eu fui chamada para trabalhar junto com ele. Eu já trabalhava no hospital como plantonista, eu tinha 2 filhos pequenos, e aí eu fui para o Rio de Janeiro me fazer um pouquinho de especialização a mais para poder tocar essa UTI. E eu já trabalho então em UTI neonatal há 36 anos. Eu comecei lá no Pequeno Príncipe e já há 24 anos eu montei o serviço no Nossa Senhora de Fátima, que é uma maternidade bem tradicional daqui e que há 2 anos foi comprada pela Unimed. E é lá que é o Fórum Meu Consultório, que você conhece, Chica, é lá que eu trabalho todas as minhas manhãs. Nós trabalhamos com bebês recém-nascidos de alto risco e fazemos hoje cirurgia neonatal. Nós temos uma equipe super grande lá que trabalha comigo. Eu tenho um time de mulheres preciosas. Hoje, a pediatria, a medicina em si, né? Hoje é 90% quase meninas. Na pediatria, quase que 100% só meninas. Eu tenho um time de 15 médicos que trabalham comigo, eu tenho um homem, que é uma pessoa maravilhosa que trabalha conosco, e o resto são 14 mulheres. Então você imagine que e só enfermeiras mulheres dentro da nossa UTI. Então existe toda essa questão do afeto, da maternidade, muito forte no nosso trabalho, né? Eu sempre falo assim, o amor do pai e o amor da mãe, se forem pessoas sensatas, corretas e normais, eu acho que o amor é o mesmo. Quando você gesta, você já teve os filhos, eu tive os meus filhos, existe um vínculo, um elo muito maior, principalmente nos primeiros anos de vida da criança. Porque eu sempre falo, as pessoas romantizam muito a maternidade. A maternidade é muito difícil, é muito difícil.
Você acha que você vai ter um bebê lindo, maravilhoso, que chora, e aí você tem um bebê com síndrome, você tem um bebê que chora 24 horas, você tem um bebê que tem uma alergia à proteína do leite de vaca, que você tem que ficar 3, 4, 5 meses sem comer nada do que você gostava, mas nem um queijinho, entende? Então, as mulheres no trabalho com os bebês, eu acho que existe uma delicadeza, existe um aflorar da maternidade, mesmo que não seja o teu filho, né? Ontem eu tive que transferir um bebê que estava 3 meses comigo. Ele nasceu muito pequeno, tem uma doença que precisa de uma cirurgia. Eu transferi para o meu marido operar no Pequeno Príncipe, porque é uma cirurgia de muito grande porte. Todo mundo chorou, porque todo mundo é um pouco de mãe, um pouquinho mãe desse bebê, né? Chorou a mãe, chorou todo mundo da UTI. Então, existe sim esse lado, o olhar materno, não que as mulheres sejam tão mais afetivas, mas existe essa coisa da maternidade nos primeiros anos. Eu vejo assim por mim, eu acho que a tua perda da identidade, eu acho que é a maior coisa, porque ninguém pensa que você coloca, eu sempre digo lá no consultório, quando você tem um bebê, você coloca atrás do teu nome um sobrenome que vai tirar quando? Quando você morrer, que é mãe, e o pai, um sobrenome que é pai. Nem todo mundo coloca esse sobrenome para sempre, entendeu? É Rosângela, inteiramente ligada, mãe. Você é mãe até o dia que morrer. Não é porque está todo mundo pronto lá, casado, trabalhando, que eu não me preocupo, me desespero, vejo o que está acontecendo, se está triste. Essa coisa é você, né? Então, eu acho que essa coisa de você ser responsável por alguém que você colocou no mundo até o dia que você morre é muito pesado. Quando dá tudo certo, ótimo, ok. E quando dá tudo errado? E quando um filho já nasce com síndrome, que vai ter muitas dificuldades. Dificuldade de entrosamento, que você quer que ele vá para uma escola normal e nem sempre é possível. Quantas crianças são autistas hoje? Você sabe? Independe da classe social, independe do gênero, não é? Ou então, esse filho tem você é uma super profissional e o teu filho vem com déficit de aprendizado. Ou vem com uma hiperatividade, aí você é chamada toda semana na escola, ou ele briga, aí vai para o psiquiatra, aí vai para... Aquilo ali muda a vida da mãe. Esses dias uma mãe me disse, Rosângela, eu não tenho condição de levar em 4 terapias. Ele precisa ter no mínimo 5. Eu não consigo levar em 4. É caro, custa teu tempo, você tem que parar de trabalhar. Então, você deixa de ser você mesma. Você não tem mais o tempo de ficar lá deitadinha assistindo televisão. A não ser que você tenha 5 babás, mas também não precisa ter filho. Você precisa de ajuda, ótimo, precisa de ajuda, claro que precisa, só que o filho é teu. Você nunca vai dar banho no teu bebê, porque você não sabe, vai aprender, tem que aprender. O afeto se desenvolve no primeiro ano. Aí a babá vai embora, aí ela leva o afeto do teu filho, né? Então você tem que ter ajuda, mas o pilar principal é você, e não é o pai. Você é o centro, você é a espinha dorsal da tua casa. Eu sempre disse, quem é que diz que a mulher é fraquinha? Alguém inventou lá atrás, né? Alguém lá atrás inventou. E as mulheres acreditavam nisso por um bom tempo. Eu nunca acreditei nisso. Eu toda a vida, desde pequena, fui super revolucionária. Minha mãe não queria que eu viesse estudar em Curitiba. Ninguém da minha família tinha saído. Eu sou a única menina e as irmãs da minha mãe fizeram um auê. A minha tia, minha mãe era mais nova. Não, imagina, eu vou estudar em Curitiba, uma perdição. Eu falei, então não vou fazer nada, não vou fazer escola normal, não vou ser professora. Na época, o meu pai me deu uma força e a minha mãe viu que daí eu não ia fazer nada e ela sempre me empurrou para frente para fazer o que eu queria e aí eu vim. Então eu falo, você traz à tua casa todas essas coisas, mas eu acho que a maior dor é perder a tua identidade. É deixar de ser o que você era. Você nunca vai, quando você tem um filho, você nunca mais foi a Chica que não tinha filhos. Eu nunca mais fui a Rosângela que não tinha filhos. Quem vai no meu consultório escuta uma coisa que eu digo assim, em primeiro lugar é o filho, marido, a tua funcionária, o cachorro e você lá atrás, senão não vai dar certo. Porque você depende de todas essas pessoas. E outra coisa, a escolha de quem vai te acompanhar na vida, quem vai seguir do teu ladinho ali, você não vai ficar atrás, né? Nem na frente, é do lado. Determina tudo o que vai ser o resto da tua vida.
com quem que você vai ficar? Como é que vai ser esse pai para os seus filhos? Ele vai ser teu companheiro enquanto você está aqui trabalhando? Enquanto eu saio trabalhar? Quando eu voltava, quando eu ia para o plantão, quem ficava com os meus filhos? Eu nunca quis ter enfermeira, ficava meu marido. Ele é médico, é cirurgião infantil. Ok, sabia lidar com o bebê, mas é homem. Cuidava, dava leite materno esgotado, depois dava mamadeira, trocava a fralda, dava banho como eu não estava. Nossos filhos, eu que eu gostava de dar banho. E o João foi meu companheiro. O João é meu super companheiro. Eu nunca imaginei ter 4 filhos. E eu acho que eu ganhei, meu maior presente da vida, eu não tenho nenhuma dúvida, são os meus 4 filhos, porque são 4 pessoas de um bem extremo, e eu fui uma mãe extremamente dura e muito exigente, e muito amorosa também, mas eles roubaram o meu tempo de uma forma significativa, e todos eles são muito diferentes. Eu tenho uma advogada, daí eu tenho um médico, que é o menino, uma arquiteta e uma engenheira civil. Cada um de um jeitinho. Uns mais tímidos, como o pai, uns mais falantes, como eu, uns mais bravos, uns mais imediatistas, porque não tem como você educar 4 crianças da mesma forma. Eu acho que a base de tudo é igual. Os princípios são iguais e você nunca pode abrir mão disso. E se você falar não para uma criança, não volta para trás. Eu sempre pensava muito em dizer não. Muitas vezes eu chorei, um dia eu sentei no chão e chorei, os 4, eles brigavam, me atormentavam, me deixavam doido. Mas assim, a base tem que ser firme. E é você e o pai que vão dar juntos. Aí, é o que eu sempre digo, você tem que estar em uníssono com o teu companheiro de vida. Mas eu sempre falo assim, você tem que respeitar as individualidades de cada criança. Só que todos os filhos têm que receber os mesmos princípios, porque dali é que parte tudo que eles vão ser nessa vida. Então, eu sempre falo, uma família desorganizada desorganiza essa criança para a vida toda. Tem que pensar muito para você ter um filho. A hora que você desorganizou a base, ela não se organiza depois, nem nas relações pessoais que ela vai ter, nem no trabalho, nem mais nada. São aquelas crianças que na escola acabam causando milhares de problemas. Se você for ver atrás, a criança nasce pura. Você é que estraga. Você que não enxerga os pontos. E é muito legal quando uma mãe chega lá no consultório e fala: doutora Rô, tem alguma coisa errada com fulano. Ele briga muito, ele me contraria muito, ele é extremamente opositor no que eu digo. A mãe que enxerga e que vai empurrar essa criança para frente com uma ajuda profissional, ela vai colher os bons frutos. Aquela mãe que, não, coitadinho do meu filho, essa professora implica com ele, porque os amigos implicam com ele. Não tem. Essa criança sempre vai achar que ela é um coitadinho e ela vai sempre tropeçando em todas as etapas da vida, até fazer um mau casamento, não conseguir levar uma boa amizade para frente. O dia que for pai ou for mãe, essa criança não vai conseguir, porque a vida é cheia de obstáculos, não vai conseguir superar os obstáculos. Então, a nossa responsabilidade enquanto mãe, enquanto família, e é por isso que aí entra o teu bom companheiro de vida, a tua escolha mais importante é com quem você vai casar, com quem vai seguir com você por essa vida. Aí é que é importante, a importância disso. Então, os meus filhos, assim, são super amorosos comigo. Eu realmente tenho um presente da vida, que são os meus. Eles vivem lá em casa, eu não preciso chamar, estão sempre lá. Eu tenho uma nora maravilhosa, meus genros também. Então, e agora, sou avó, tenho meus 2 netos que moram longe, moram fora do Brasil. Eu tenho 2 que vão nascer aqui agora em julho. E eu sempre falo, eu não sou uma avó banana, eu sou firme, quando tem que corrigir, eu corrijo mesmo. Eu acho que assim, é sempre a família, né? A minha mãe foi uma pessoa muito batalhadora. Os filhos, para ela, nós somos em 3, eu sou eu e meu irmão, e depois um irmão adotivo 8 anos mais novo do que eu. Ela sempre colocou os filhos muito para cima. Ela sempre colocou os filhos em primeiro lugar em tudo que ela fez. E ela sempre colocava a nossa autoestima. Você tá linda, você pode, você vai fazer, faça o que você quiser. Tanto que quando eu vim estudar em Curitiba, ela só me disse uma coisa, ela falou: não faça nada do que você se envergonhe. Se você tiver que esconder alguma coisa da gente, já está errado. E eu sempre
Sempre pensei dessa forma, eu nunca quero envergonhar